Olá, boa tarde. Está começando mais um programa Mistura Livre e hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante. Nós vamos falar de cultura baiana, cultura africana, cultura hortolandense. Fica com a gente. É isso aí. Boa tarde para todo mundo. Sejam bem-vindos ao programa Mistura Livre. Seja bem-vinda, mãe Eleonora. Obrigada. Hoje nós falaremos sobre cultura baiana, cultura africana, cultura de Hortolândia. Vamos falar da nossa cultura, né? E nós estamos recebendo aqui Eleonora Alves, que nasceu no Rio de Janeiro em 1962. Ih, revelei a idade, hein? Não tem problema. Chegou a Hortolândia em 1979, chegou novinho aqui, hein? Onde reside até hoje. Cursou 2 anos de psicopedagogia na Unisal em Americana. Atualmente cursa gastronomia pela Unip. Em 1994 criou com a saudosa Isabel Alves, né, sua irmã, a ONG Ile Assé Omo Oiá Bagan Odé Ibó. Esse é teu nome, né? Acertou. Então, esse é o projeto Caminhos, né, que produz atividades culturais ligadas às culturas de matrizes africanas. Mãe Eleonora, seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar do seu lado, você que é amigo, né, companheiro, e que acompanhou essa história aí toda que você acabou de pontuar. Então, muito obrigada. Muito bem. A mãe Eleonora, ela é a primeira vez que está no programa, mas não é a primeira vez que a gente fala de mãe Eleonora aqui. A gente já falou aqui algumas vezes. O Rodrigo já veio aqui, às vezes os meninos do hip hop vêm aqui também, o pessoal do samba, todo mundo acaba falando de mãe Eleonora. E aí, me surge uma curiosidade, assim, né? Como é que uma pessoa é capaz de fazer tanta coisa? Porque você toca o Flor de Dendê, você toca o Ojobá, você toca o Criolê, Grife Criolê, você toca as rodas de conversa, né? Cara, eu cansei já. Eu tô aqui, neste momento, o barracão está lá sendo produzido para um aju amanhã, né, que é a festa do Oxóssi, o orixá da caça, da fartura. E aí, quando as folhas chegaram para a gente enfeitar, eu estava toda dolorida, porque é uma semana de trabalho, né? E meu dia começa às 5 da manhã e termina às 11h30, meia-noite. Então, eu estava dolorida. Quando aquelas folhagens chegaram e começaram, Tino, eu comecei a decorar, arrumar, meu sangue esquentou e minhas dores passaram. Aí eu falei assim, é adrenalina. Hoje eu digo que é adrenalina. Olha que legal. Essa invenção toda que eu faço e que eu participo é adrenalina. Legal. Aí a gente também já falou aqui algumas vezes sobre a sua culinária lá. Nós temos um projeto de culinária muito legal que é o Flor de Dendê, né? Como é que surgiu a ideia de ter um espaço de culinária dentro do terreiro, mãe? Não, eu estou tentando responder essa pergunta para mim mesmo, porque, na verdade, assim, Hortolândia é uma cidade, primeiro eu quero agradecer Hortolândia, como você vê, é a cidade do coração, porque Sim. eu estou aqui e eu tenho essa mania de me pegar a terra, né? Então, saí do Rio, fui para Brasília, amo Brasília, e agora eu posso dizer eu amo Hortolândia. Toda vez que eu saio e eu vejo a cidade crescendo, novas casas, novas empresas, eu sinto orgulho, né? Porque quando eu saí de Brasília, Brasília estava começando a ter essa evolução, né? Saí na década de 70. Cheguei aqui, Hortolândia existia, mas como um distrito. Sim. Então, algumas coisas ainda precisam serem resolvidas, né? Eu acho, Sim. por exemplo, pensar no pequeno empreendedor. Essa cidade precisa pensar no pequeno empreendedor. Nós tínhamos uma feira, essa feira era pela saudosa Secretaria de Cidadania, hoje Inclusão, e eu vim como desafio mesmo, vender acarajé na rua. Depois, essas feiras acabaram, e nós fomos para
para um ponto comercial aqui no centro, que não deu certo. Eu vejo que, por que não deu certo aqui no centro de Hortolândia, e eu estou lá no bairro, né? Estou num bairro e dentro de um terreiro está dando certo. As coisas mudaram, acho que a humanidade evoluiu, e aí o que acontece, o que não aconteceu há 10, 11 anos atrás, está acontecendo agora com sucesso, porque as pessoas estão mais preparadas, estão mais abertas, elas discutem, estão discutindo intolerância religiosa, estão discutindo respeito ao próximo, estão aprendendo a lidar com a diferença. Nós temos que melhorarmos muito ainda, mas estamos melhorando. Tem avanços. Temos avanços. E o Flor de Dendê lá foi um acaso. Eu quero agradecer aqui de novo o Departamento de Direitos Humanos, a Secretaria de Cultura, a Prefeitura, né, que é parceira no Grito Cultural. Aí, 2 anos atrás, nós trouxemos para o nosso evento Sandro de Sá. E as pessoas amam essa mulher. E ela ficou, por uma questão de não termos onde colocar, ela fez do ponto de cultura, do terreiro, o camarim para ela, e ela fez questão, porque ela também é ligada às religiões de matriz africana. E as pessoas entraram e admiraram o espaço, e surgiu a proposta. Toda segunda-feira, quinta, sexta, sábado, eu ainda olho, Tino, e pergunto, meu Deus, como que está dando certo aqui? Porque as pessoas são intolerantes, as pessoas têm problemas. Mas elas estão entrando, estão visitando, né? E aí nós atendemos a Lei 10.639, que é conhecer um pouco da matriz, entender como que funciona, e tem sido um sucesso. Foi um acaso do Sagrado. Do Sagrado. A gente está fazendo um curso de plano diretor de turismo pelo SENAC, que é um projeto que está sendo desenvolvido pelo Departamento de Turismo, aqui da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E aí, lá a gente ficou incumbido de levantar os potenciais equipamentos turísticos do município, os potenciais pontos turísticos e tudo mais. E o Flor de Dendê tem surgido muito no assunto, inclusive, essa semana a gente estava discutindo lá até a possibilidade de conversar sobre criar um roteiro gastronômico, na verdade um roteiro religioso, né, de matriz africana, para a gente terminar esse roteiro no Flor de Dendê. Não sei se você ia gostar muito, mas a ideia está sendo discutida nesse sentido. É uma ideia porreta, né? E é um avanço, né? Sim. Para essa cidade. Eu parabenizo os pensadores, pelo menos, que estão aí cogitando essa possibilidade. É muito legal. E o bom é que é um grupo muito diverso que está lá com a gente lá. Tem gente da sociedade civil, tem gente do poder público, aí tem evangélico, católico, tem gente espírita, e todo mundo discutindo, pensando no desenvolvimento da cidade, sem olhar para a questão de se é ou não é de interesse dessa pessoa seguir essa religião. Isso está muito legal. É um debate voltado para o desenvolvimento econômico, focado no turismo. Eu falei um pouco disso aí, porque assim, tem uma característica que é muito interessante no seu espaço, que não é apenas um lugar de comercialização de produtos, ele é um ponto de cultura. Eu acho que esse é o diferencial. Esse é o grande diferencial. Que nem eu saí de lá agora e deixei todos ali, né, com prazer. De manhã foram buscar as folhas, né? Hortolândia é uma cidade que está perdendo seus espaços verdes, né? Nossa, isso é um problema. E Campinas também, que a gente mora na divisa, a gente mora no Jardim Adelaide, e a mata mais próxima era ali, para o lado do sindicato, do clube de campo dos sindicatos dos metalúrgicos, que não existe mais. E aí estão lá todo mundo entendendo a importância, né, de conservar, e isso, entendendo a importância de manter, né, essa mata. Aí nós pegamos mudas. Sim, isso vem do ponto de cultura, porque assim, os terreiros são naturalmente pontos de cultura. Sim, sim. Né? O status que o Ministério deu foi um reconhecimento público, porque quem ali vive sabe, Tino, que é um ponto de cultura, porque ali tem uma costureira, né? Ali tem sempre uma cozinheira. Ali tem, por exemplo, quem conhece o ponto de cultura já viu as telas, que foram pintadas por um filho de santo da casa, que também é um artista,
né? As mulheres, elas têm sempre um fazer artesanal para mimar o espaço, o axé. Então, o ponto de cultura tem a dança, né? Porque nós temos as danças, nós temos o turbante, nós temos a vestimenta, nós temos o vestuário e nós temos a boa comida. Essa parte eu gosto bastante. Então, nós somos um ponto de cultura. Foi muito importante o reconhecimento? Foi, porque abriu a discussão. E esse reconhecimento foi feito pela Secretaria de Estado, né? Secretaria de Estado. Legal. E aí o IFAM também tem uma participação importante, né, no seu espaço, né? Sim, agora com essa discussão sobre o patrimônio material, que é o ofício da Baiana de Acarajé. O ofício da Baiana de Acarajé é patrimônio material, porque são as detentoras e os detentores que detêm um conhecimento do acarajé. Legal. Né? Mas esse aí nós vamos falar daqui a pouco, essa parte aí. Do acarajé, porque essa parte me dá salivação, então eu vou ter que tomar uma água antes aqui, secar a boca, enfim. Mas vamos lá. Tem umas fotos que a gente separou aí para falar um pouco sobre o espaço Flor de Dendê. Eu espero que eu tenha separado certo aí, viu, Berdan? Põe aí para nós, por favor, e a gente vai conversando em cima. Tá, essa daí é uma roda de samba que acontece lá no espaço, né? Essa aí é uma roda de samba que acontece aos sábados, uma vez por mês, que é o Samba com Muqueca. Tá, que eu acho que essa foto não representa exatamente a noite lá, né? Que não. Vocês fazem isso à noite. Mas, assim, para ilustrar mais ou menos como é que é o ambiente, eu acho que tem uma outra aí que acaba aí nessa foto aí é importante evidenciar que nós temos uma roda que chama-se Cantadores e Mandigueiros, que são o pessoal da capoeira que canta, né? Ladainhas, lamentos, puxada de rede e o samba de roda. E aí a gente serve um almoço com a muqueca. Então nós misturamos samba com muqueca. Eita, nós, hein? E aí, a outra, Berdan, para a gente ver o que a gente... Tem outra aí, não tem? Isso. Não, essa daí também é no mesmo dia, né? Olha o Alceu. Essa aí foi no carnaval do ano passado, onde eu tinha aí meu amigo saudoso Alceu. Nossa. Nós fizemos nós desfilamos, né? Todos sabem que aqui nós não temos mais atividade de carnaval. Por enquanto está suspenso isso. Mas o carnaval para nós é alegria. E aí nós temos o Afonso e a Albino Odé. E nós fizemos um cortejo até a Praça do Adelaide. Depois a gente fez umas marchinhas aí. E rolou aí uns acarajé e umas comidinhas gostosas. Muito bem. Nós estamos de volta aqui com a articuladora social, agitadora social, liderança, mãe de santo, baiana de Acarajé, Eleonora Alves, né, a minha amiga e querida amiga Eleonora Alves. Em muitos momentos eu me aconselho, vou lá me aconselhar. Eu tenho sido meio negligente nesse aspecto ultimamente. Mas ele também me dá colo, viu, gente? Vamos saber disso. Bom, eu quero agradecer aqui a participação, né, a Nilma Lunardelli, minha irmã, que está assistindo, o Luiz Cláudio Alves, está dando os parabéns aqui, e dando parabéns pela diversidade da pauta, a Nilma dando boa tarde, nós temos o Silvinho, está participando, o Alex está chamando aí vocês para participar. O Alex está dando uma força para a gente aqui também. Está sendo muito legal. E a Rosana Domingues. Olha a Rosana. Ô, Rosana. Ô, Rosaninha. Rosana, para você. Quanto tempo. Sonhei com você outro dia, hein? Sonhei que você estava passando aqui por perto. Quando você estiver passando aqui por perto, avisa a gente, tá? Rosana. O Maxime, que é haitiano, que também está acompanhando a gente aqui. O Biraci, Bira. Né? O Maxime deu uma boa tarde aqui. Boa tarde. Ele fala, boa tarde, seu Tino. Boa tarde, seu Maxime. Boa tarde. Boa tarde a todo mundo aí boa da Haiti, a comunidade. Boa tarde a todos, obrigada, né? Tá bom? Obrigado por acompanhar aí. Muito bem. A gente começou, no programa, no quadro passado, a gente estava falando um pouco sobre a ABAN, sobre o acarajé. O que é a ABAN? A ABAN é uma associação, né, que surgiu em Salvador, hoje se torna nacional. Era uma associação que acontecia só em Salvador. Agora acontece em todo o Brasil. Quase todos os estados têm uma representação dentro do conselho. É uma associação para organizar o trabalho dessas mulheres, né,
Que hoje, ser baiana de acarajé, além de ser patrimônio, foi reconhecido como também profissão pelo Ministério do Trabalho. E poucas pessoas sabem disso, né? Que legal. Então, essa associação, ela organiza o ponto, é uma interlocução entre a baiana e o poder público, né? Organiza as mulheres, dá uma formação, né? Então, esse é o papel da ABAN. Legal. Aqui em São Paulo, nós estamos começando a deslanchar o nosso trabalho depois de 7 anos. Legal. E a sede da ABAN é na Bahia? Não. A sede nacional mas em cada estado tem uma sede. A sede da ABAN em São Paulo é no Ponto de Cultura Caminhos, né? Porque eu fui escolhida para representar São Paulo, já que as outras baianas, elas se intimidaram em fazer parte desse contexto, né? Legal. E aí, quando você fala baiana, para ser baiana de acarajé, tem que ser baiana da Bahia? Tem que ter nascido lá na Bahia? Não, tem que saber fazer o acarajé. Eu não sou da Bahia, eu sou do Rio, sou baiana de acarajé. Legal. Não precisa você ser baiana, né? E essa pergunta ela é muito pertinente, porque algumas baianas de acarajé que são nascidas na Bahia têm esse pertencimento, né? Uhum. Mas o acarajé é uma comida de Inhaçã. Então ela e que caiu na boca do povo, né? Tanto que no religioso é acará só. Não vai o vatapá, não vai o caruru, nem o camarão. O acarajé, né, foi criado pelas negras ganhadeiras, né, no período do Brasil colonial. E qualquer pessoa que saiba fazer, aí é uma baiana. Mas o que é ser baiana? É fazer o acarajé de forma tradicional, usar a indumentária, né, respeitar todo o fazer e esse saber que ele é registrado. O acarajé ele entrou no livro dos registros, né? Então, legal. Assim, tem que patrimônio imaterial. tem que ter atenção nisso. Que legal. E essa coisa de assumir a identidade mesmo, né? Não é apenas de fazer o acarajé por fazer, porque fazer eu lá em casa eu posso me arriscar a fazer um acarajé. Agora, conhecer a cultura, saber de onde veio, igual você falou aqui agora, você deu informações aqui agora que eu jamais iria poder dar, porque eu não tive eu não me aprofundei na cultura, né? Então, e é importante você ter salientado isso, Tino, porque às vezes, por exemplo, a gente vê, agora mesmo, recentemente, ocorreu um fato em Campinas que ia ter um festival de acarajé. uhum. E nós derrubamos o festival. Porque, assim, o acarajé que eles estavam propondo a serem feito lá era com carne seca, o famoso acarajé vegano. Bom, o acarajé ele é feito de feijão fradinho. Se a pessoa não come camarão, ela pode comer só o bolinho temperado com a pimenta. Então, é vegano, porque você está comendo feijão. Na massa do acarajé não entra camarão. Ele é feito no azeite de dendê. Então não é banha, não é nada. Não, é azeite de dendê. Então a massa, o feijão é moído com a cebola e o sal. Depois você frita no dendê. Então ele não tem. E o dendê é um vegetal, né? Sim. Então não precisa. Aí nós começamos uma discussão. Eu pedi para as baianas de todo o Brasil entrarem na página do pessoal. Tá? Tivemos que fazer ali um ajuste legal. E procuramos também os secretários. Né? Então, o diretor da diversidade, o Fábio Custódio, ele foi muito solícito. Mas só que a pessoa, na hora, percebeu que não podia continuar com aquilo. E aí mudou-se o nome, não vai ter festival de acarajé. Agora, no dia, eu irei fiscalizar, porque ele pode não mudar o festival, mas está lá com a plaquinha lá dizendo que é acarajé. E aí eu respeito essas mulheres, né? Sim, sim. A gente precisa de mais gente defendendo a cultura como você tem feito, mãe. Porque, infelizmente, com essa ideia de globalização, com essa ideia de que todo mundo tem o direito de fazer tudo o que quiser, sem se preocupar com a origem com a história, com a identidade de cada cultura, de cada expressão artística, de cada expressão do fazer. Aí todo mundo acha que pode fazer o que bem entender. Pode. Só não pode sair por aí vestindo a vestimenta, né, da pessoa que representa a cultura, porque aí não representa. Mas eu pontuo aí, por exemplo, que isso está acontecendo muito com a cultura afro-brasileira.
porque agora é a vez nossa, né? Nós estamos aí no lugar de fala, nós estamos ocupando espaço. Porque vamos falar do sushi. A palavra é temaquaria. Né? Lá as pessoas fazem como devem, ninguém monta um espaço como aquele usando outro ingrediente. Então, não são todas as culturas que são violentadas, né? Não são todas. Nós estamos tendo muito disso na cultura afro-brasileira. Hoje eu tive uma experiência muito interessante. Eu estava terminando de fazer uma apresentação, porque hoje à noite tem o diálogo sobre racismo, né? Que a Secretaria de Inclusão está desenvolvendo. E eu vou levar algumas informações sobre as políticas públicas que a gente desenvolve na cidade. E eu estava procurando umas imagens que pudesse representar o que eu estava dizendo. Só que as imagens precisavam ser com pessoas negras. Precisava ter... Eu comprei um pack de imagens que vem mais de 1.500 imagens. Eu confesso para você que eu não vou apresentar o meu slide com uma imagem de uma família afro, enfim, porque não tem nada, lá tudo é branco. Os ícones feitos em 3D, por exemplo, a maioria é branco. Eu achei um ou outro que tem um marronzinho ou um azul, que aí não representa cores nenhuma, então, mas você não acha nada que represente o negro nesse processo. Fiquei muito assustado. Eu acho legal você mostrar e pontuar, né, que não existe, né, Tino, porque você sabe, você fez parte da comissão, a gente discutia. Hoje, eu, infelizmente, eu estou bastante chateada, eu não irei nesse diálogo. Mas eu penso assim, que a gente precisa de outros atores, né? Eu vou estar dentro do terreiro com essa atividade religiosa que eu não poderei ir. Mas eu penso assim, que é um momento, né, importante. Quando eu vi, eu quero parabenizar, né? Eu sei que não é o primeiro, não pude ir nenhum que bate, choca com a agenda. Se fosse só o Flor do Dendê, eu estaria aqui, mas eu tenho uma agenda religiosa hoje. Então, acho que é um momento para você, inclusive, pontuar, né? Dizer, olha, aqui não tem, nós ainda precisamos de representatividade. Aí surgem os empreendedores fazendo mochilas com rosto de crianças, de meninas negras. E as meninas, elas têm que se identificar, as crianças têm que terem essa identidade e se ver, né? Porque a gente não se vê, né? Representado na sociedade. Exatamente. Ô mãe, e como é que surgiu essa ideia não é a ideia, na verdade, como é que o acarajé surgiu na sua vida? Porque você veio do Rio de Janeiro, aqui para São Paulo, e aí aqui não tinha essa cultura, a gente que já viveu na Bahia, ou que já passou pela Bahia, a gente conhece, mas aqui em São Paulo tem pouco. Primeiro eu quero agradecer a Bahia, porque eu amo, eu nasci no Rio de Janeiro, e o meu segundo estado de coração é a Bahia. Legal. Eu amo a Bahia, o colorido, a negritude. Quando eu cheguei lá, eu achei que eu estava vivendo em um outro Brasil, quando eu fui visitar. Mas eu tenho que agradecer ao nosso amigo Chico Raimundo, que era o secretário da Cidadania, e que propôs, né, juntamente com a Comissão de Economia Solidária, fazer uma feira. Né? E eu não tinha um produto para apresentar, porque eu trabalhava com dança. Aí eu pensei assim, vou vender acarajé. Não sabia que o povo de Hortolândia gostava tanto de acarajé. A feirinha era aqui, perto das Casas Bahia. Nós ficamos ali. E na primeira feira eu vendi assustadoramente. Depois o mesmo secretário fez uma feira chamada Feira da Lua, que infelizmente não continua essa feira. Aconteceu uma vez só, né? Aconteceu uma vez só. E aí, naquela feira, eu tive a certeza que o acarajé ia para ficar na minha vida, porque eu vendi muito acarajé. Eu estava numa outra feira lá em Campinas, estava no Arauto da Paz, que era o maior sucesso, mas não bateu a venda daqui de Hortolândia. Eu me lembro também de uma experiência bem curiosa. A gente teve a festa do migrante também, e aí tinha... Cada dia tinha uma representação religiosa se apresentando no palco, né? E aí teve um dos dias que você vendeu bastante. Aline Barros, que Deus abençoe você. E Exu também, viu, Aline? Porque você me fez vender bastante. Naquele dia eu falei assim, gente, o que eu estou fazendo aqui? Né? E a diversidade, ela dá conta das coisas, né, Tino? Sim.
todo mundo lá no seu louvor, aquela coisa toda, e eu vestida de baiana. E aí o povo, acho que aquele louvor deu uma fome nas pessoas. Eu brinco muito com isso, que as pessoas comeram. Eu vendi muito acarajé. E aí eu me fez pensar em algumas coisas, né? Que às vezes a gente fica em algumas birras, né? E ali, assim, lógico que não foi tudo assim muito tranquilo, Sim, mas claro. eu vendi porque me colocaram lá e eu falei, é a oportunidade que eu tenho de mostrar essa comida, né? Sim, sim. Né? Que não é sagrada, como é que é? Não é consagrada, não é oferecida. O acarajé é um quitute, é uma comida, né, que é uma iguaria. Tem que fazer jus. Que todo mundo. Os estrangeiros vêm para o Brasil comer o acarajé. Né? Isso é uma coisa muito interessante a se dizer. É verdade. E aí quando você for comer o acarajé, você toma muito cuidado, porque se perguntar se você quer quente ou frio, não é por causa de temperatura que estão te perguntando isso. É a pimenta. Se fala que é quente, vai sobrar uma ardênciazinha boa aí. Ô mãe, além do acarajé, além do flor de dendê, enfim, você também tem um projeto que eu tive o prazer de acompanhar, vi representando em vários lugares, que é o Ojuobá, né? Um grupo de dança. O Ojuobá, eu nem sei como vai ser. Eu espero que eles, enquanto o vídeo tiver, o Ojuobá exista. O Ojuobá, ele tem fundamental importância em todas as ações que eu faço. O Ojuobá começou numa proposta de mostrar nesta cidade que era intolerância, quando meu vizinho me levou para um fórum para reclamar dos atabaques do terreiro. E hoje é um grupo que existe há 14 anos, né? E é o meu xodó. Eu tenho um amor por esse grupo, já agonizou muito, já quase acabou, e aí eu sofri muito, fiquei só com 3 integrantes. Uma das integrantes, que é a Luísa, hoje já é até casada, que pediu para que eu não desistisse do Ojuobá. Então, o Ojuobá é um grupo de dança e percussão. E desse grupo, hoje nós temos acontecendo no terreiro a oficina de percussão afro, né? Que é ministrada pelo Rodrigo, que ficou na Bahia, que se aperfeiçoou, e hoje está tocando um outro projeto juntamente com o Ojuobá. Então, o Ojuobá é o meu lelê de ouro. Legal. Só um parênteses aqui, olha o que o Berdan colocou no fundo da imagem, né? Eu estou apontando para frente aqui, mas aqui atrás. Aqui. O acarajé, o acarajé. Coisa boa. Rapaz, você só para sonhar as lombrigas, né, Berdan? Mãe, e o que significa Ojuobá? Então, como eu contei para vocês aqui, foi uma coisa que foi uma briga de vizinho, né? Para mim, quando eu me decidi abrir o terreiro, que eu já sabia desde pequena que eu tinha essa missão, né? E as pessoas não entendem um pouco disso. Eu abri, montei e tal. E aí comecei a ser atacada por este vizinho que já faleceu, né? E eu coloquei. Eu fui para um fórum, foi aquele processo todo. Eu falei, não é o barulho, é a intolerância, é a discriminação, é o racismo. Hoje, a gente declina dessa palavra de intolerância e coloca aí já o racismo religioso. Porque é uma religião feita por negros, é uma religião de negros, né? E aí eu montei o grupo para tocar na rua, porque eu queria ver ele chamar a polícia. Eu sou boa de briga, né, Dino? Falei, ele vai chamar a polícia para mim. E aí, não, foi um sucesso. Aqui, as secretarias da prefeitura me chamava, do meio ambiente, a Secretaria de Cultura, que foi uma grande parceira da gente, né? E a gente começou a apresentar. O Ojuobá é um grupo de dança que apresenta a dança dos orixás, que tem uma estética, que tem uma plástica, que tem uma beleza, e que só quem é de terreiro conhece, né? Assim como os ritmos. Agora você vê até no sertanejo tem a batida do Ijexá, né? E isso precisa ser colocado, precisa ser apresentado, precisa ter uma vitrine, né? O candomblé é uma religião cultural, que também tem a parte da cultura. E precisa isso as pessoas conhecerem. Então, a proposta minha era que as pessoas conhecessem e perdessem um pouco do medo. Hoje nós temos
uma parceria com algumas escolas do município, que nós vamos na escola, a gente faz apresentações, as crianças vão, os jovens vão visitar o ponto de cultura, vão conhecer o terreiro, vão conhecer a criolê. Então, nós temos esse trabalho. E o Ojobá é a porta de entrada para todos os outros projetos. Muito bom. Eu acompanhei algumas apresentações. A gente estava, na época, desenvolvendo o Sistema Nacional de Cultura. E nas conferências, nos fóruns, em tudo quanto é lugar, o pessoal falava, traz aquele grupo lá, o Ojobá, traz o... E era muito legal. Chegava, sim, arrepiava, mudava o ambiente. Precisa retomar isso, né? Porque, na verdade, a proposta é o fomento, né? A gente precisa que outros jovens se interessem por essa cultura, né? Muito bom. Mãe, além de todo esse trabalho da dança, da culinária e tudo mais, você desenvolve um papel também muito importante na área de política pública para mulheres, né? Eu sei que você faz parte de um coletivo, né? Como é que chama o coletivo? Anastácia, né? Anastácia. Esse coletivo, ele acontece dentro do terreiro e é para as mulheres negras. As mulheres brancas participam, mas nós estamos desenvolvendo uma discussão, uma formação, porque precisa, né? Sim. Nós temos um lugar de fala, e aqui no município esse lugar de fala não tem representatividade, a gente precisa. Então, mas assim, eu milito na cultura, na promoção da igualdade racial e com as mulheres, porque no terreiro tem muitas mulheres. E são mulheres que são violentadas, são mulheres que são abusadas sexualmente, são mulheres que são sozinhas, solitárias, são mulheres depressivas, são mulheres guerreiras, né? Mas são mulheres que precisam e que, às vezes, o poder público não atende, né? Sim. Nós sabemos que quando uma mulher negra ela vai até um espaço de saúde, o atendimento é diferenciado, né? Nós sabemos disso, não dá mais para a gente negar isso. Então, o coletivo Anastácia está preparando essas mulheres para lidar com essa indiferença, com essa discriminação, né? Nós trabalhamos a autoestima e começa do concurso de beleza negra. Sim, né? Sim. São 13 anos fazendo o concurso de beleza negra. Você lembra, Tino? Você estava lá no primeiro ano do Grito Cultural, eu te levei a proposta, foi uma loucura. E aí depois eu quis o diferencial, colocar o concurso de beleza negra. E foi aí que eu me deparei com uma realidade que poucos desconhecem, né? A mulher negra não se vê como uma mulher bonita, num espaço de beleza, porque ela não tem referência, ela não tem representatividade, nem na televisão, nem na propaganda, você não tem num comercial. Quando tem, hoje, então, a gente tem problemas sérios, né? No Brasil nós estamos tendo problemas sérios com essa questão de representatividade. Então, milito com mulheres negras, dialogo com as mulheres, inclusive agora dia 6 nós teremos um encontro de mulheres, no ponto de cultura, apartidário. A gente precisa desse útero pulsando no Brasil, onde, infelizmente, o machismo impera e tem causado danos, né? Porque você vê uma mãe chorando a morte de um filho, e você vê homens depois no Facebook comemorando, mas um morto, isso aí, bandido bom é bandido preso, é bandido morto. Esquece que por detrás tem uma mãe, né? Então a gente precisa de um útero para lidar com essas questões, né? Tem que ter sensibilidade. Verdade. É um assunto que mexe muito comigo, né? Até porque a gente convive com isso, a gente tem um centro de referência e atendimento à mulher vítima de violência doméstica. E essa semana estávamos eu e a Tereza conversando um pouco sobre isso, e a gente estava falando da quantidade de mulher negra que usa o serviço. Assim, é muito maior do que das mulheres brancas. As mulheres brancas também estão sofrendo violência, também estão sofrendo feminicídio, mas o número é muito maior de mulheres negras. Isso reflete muito essa cultura que a senhora está falando, né? De que as pessoas estão esquecendo de olhar o lado humano, e começaram a se preocupar muito em andar armado, em falar o que quer, ser politicamente incorreto, e estão esquecendo de respeitar uns aos outros, né, mãe? Porque quando você fala do perfil do marginal,
o perfil traçado do bandido é o jovem negro, né? Então, o mesmo se dá com o marido. Aí a mulher sofre, a mulher negra, ela sofre calada, porque se ela chegar, né, numa delegacia, ela vai ter esse processo de ser tratada, até mesmo diferenciada. Sim. Então, esse centro de referência é de suma importância, porque a gente, dentro do terreiro, dentro do ponto de cultura, a gente faz o trabalho. E muitas vezes, Tino, eu tenho filhos de santas, mulheres que são casadas, e que os homens acham que eu influencio quando eu falo que elas têm que denunciarem, que elas têm que ter a sua independência, que elas não podem serem submissas, porque ela é um ser humano. Nós sabemos que as mulheres negras são as maiores vítimas dessa violência, né, dessa violência do homem, dessa violência da sociedade. E é uma violência que ataca através do marido, que ataca dos filhos. Quantas mulheres também são agredidas por filhos que estão aí à mercê de drogas? Então, sim, esse centro de referência, toda essa questão da política pública para a mulher negra é fundamental. Sim, essa questão da saúde também que a senhora falou, eu fiquei curioso porque a gente teve um seminário recentemente, né? Recentemente não, sim, alguns meses. O ano passado. Novembro do ano passado. É. E eu ouvi alguém da saúde dizendo, né, que a mulher negra, na hora de receber anestesia, a dose é diferente, né? Porque tem uma cultura de que a mulher negra é mais resistente, então ela não precisa da mesma quantidade de anestesia. Tem outros fatores, por exemplo, a medicação, né, uma mulher que sofre de pressão, uma mulher negra ou um homem negro que sofre de pressão, ele não deve tomar o mesmo medicamento que um branco, porque o efeito é diferente. Então tem muitas particularidades que têm que ser avaliadas nesse quesito, mas essa parte da saúde, na hora do parto, a mulher na hora do parto, como é que ela é tratada, a mulher negra em relação à mulher branca, enfim. É muito complexo. Até evito falar um pouco, porque vai deixando a gente meio chateado. Daqui a pouco a gente começa a falar. Acho que a saúde da mulher negra ela precisa ser olhada. Inclusive, eu recebi a visita de algumas funcionárias da Secretaria de Saúde que disseram que estavam discutindo diante daquele seminário. Aí eu falei que eu fazia parte do conselho e pedi que elas olhassem com carinho, porque se faz necessário, né? Sim. Na hora do parto, por exemplo, se faz necessário. Nós temos episódios graves que aconteceram, e aí assim, a gente precisa até fiscalizar isso, né? Como a mulher negra, ela é tratada na sala de parto, né? Sim. Porque ali o racismo, ele não tem hora para acontecer. Ele acontece, não tem hora marcada, ele acontece em qualquer lugar. E quando a mulher negra está lá, vulnerável, sentindo dor, e como uma criança negra também é tratada, ainda tem isso. Como que o bebê é tratado? Você dá para imaginar uma criança, um bebê que nasce e que é tratado diferenciado? Isso é bem complicado, né? É complicadíssimo. Aí tem uma outra coisa que você estava falando de denunciar, né? Então, eu lembrei de outra situação. O Disque 100, se eu não me engano é o Disque 100, fez um levantamento de que nós tivemos o ano passado um pouco mais de 600 denúncias de racismo. Aí no Brasil inteiro, eu fiquei assustado, porque eu falei, eu vejo isso acontecendo quase que diariamente, como é que a gente só tem 600 denúncias? Isso também parte da gente não ter a cultura de denunciar, de falar. Eu acredito que seja isso, porque não é possível que tenham acontecido só 600 e poucos casos para serem denunciados. Não aconteceu não. Na verdade é assim, deixa para lá, não vai dar em nada. É a banalização da história, né? Do racismo. Não deixa para lá. Por exemplo, você entra no mercado. Eu desde pequena, minha mãe, quando a gente ia sair, ela providenciava de nos arrumar, sempre muito bem arrumadas, né? Para você não ser hoje ela não falava. E eu estava falando sobre isso. Eu assisti uma entrevista da Heloísa Buarque de Holanda, ela falando sobre o feminismo. Que as mulheres, né, na década de 60, elas não diziam feminista, não se diziam muitas, porque elas iam ficar no nicho no mercado. E aí eu passei a refletir sobre a minha mãe.
ela não discutia o racismo, mas ela sabia que existia. Então, ela tinha cuidado, ela colocava fitinha, rendinha, trançava o cabelo, a gente sempre babadinho, para que a gente não sofresse o olhar indiferente. Né? Ela preferia falar, olha que bonitinha, do que a criança ser tratada diferente. O racismo, ele existe, mas a gente precisa encarar isso como uma doença da sociedade. E não adianta o negro falar, não, deixa para lá, é mimimi. Agora, com essa situação toda do Brasil, tudo é mimimi, mas não é mimimi. Se você entra no mercado, se o jovem negro entra no mercado, a pessoa que está lá vai te acompanhar. Se você está com um cabelo diferente, você vai ser acompanhado. Né? A mulher negra que está andando na rua, ela vai ser confundida. Né? Vai achar que ela está ali se prostituindo. Não é ser confundida com uma prostituta. Não. Que ela está lá se prostituindo, que ela está ali se oferecendo. Então, isso é racismo. Né? Então, assim, você tem que denunciar assim. Eu denuncio. Eu denuncio, falo. Se eu vejo uma situação, eu falo. E quantas vezes você está num... Agora não acontece, né? Mas quantos jovens negros estão atravessando uma rua, as pessoas atravessam para o outro lado, com medo, né? E, às vezes, nós estamos vendo aí o crime do colarinho branco. Nós temos poucos negros participando do crime do colarinho branco, né? Verdade. Não é? Isso e, assim, e os grandes crimes, né? Sim. A grande corrupção, nós não temos... Poucos são os negros. Os crimes que acabam motivando os outros pequenos crimes, né? E matando, né? Matando mais pessoas, porque o crime do colarinho branco mata mais gente, né? Pois é, porque se eles acham que o que está fazendo é normal, isso é uma mensagem passada para todo o Brasil de que cometer crimes é uma coisa normal, né? Bom, ficou pesado, hein, o negócio, o assunto aqui. A gente pode ir pro comercial um pouquinho, Berdan? Aí, no terceiro bloco, a gente já abre com umas fotos para a gente ir comentando também. E você que está em casa, por favor, vai perguntando. Tem bastante gente participando aqui. Deixa eu só mostrar aqui, ó. Tem o DJ Robson, a Su, né, o Rodrigo Alves, será quem é, né? Entrou aqui, a Leonice, minha esposa. Tem o Nadir, a Jane Neri, minha amiga também. O Ayrton Pereira, lá de Campinas. O Renato, o Luciano Medina. Fiquem por aqui e continuem aí conversando com a gente e compartilhando para que chegue o mais longe possível. Aí o Alex está mostrando outras mensagens. Na hora que a gente voltar, a gente fala dessas. Então, muito bem, estamos de volta. Hoje nós estamos batendo um papo aqui com a mãe Eleonora. Mãe Eleonora, minha amiga de longa data e popularérrima. A mulher está tendo comentários chegando aqui até da Bahia, viu? O negócio aqui a mulher tá famosa. Um abraço a Letícia e Danilo Moura. São os dois aí, meus queridos. O Alex vai falar aí umas pessoas que estão mandando uma mensagem aí, Alex. Quem que é? O Bira, a Cibele Caetano, o Danilo Mouras, a Cibele... Tá saindo áudio? Tá. Cibele Caetano, o Danilo Moura escreveu: parabéns, mãe Leonora. O Ayrton Pereira, a benção, mãe. E um abraço ao um grande parceiro Tino. Valeu. E o Luiz Cláudio também. A Rosa, essa mulher me representa. O pai Francisco. Abraço. O pai Francisco, um grande abraço pro senhor. E é isso. A gente está transmitindo aqui pelo portal, mas como ele está linkado também com o Facebook da mãe Leonora, então as pessoas fazem comentários lá também. Aí por isso que a gente está pondo o Alex ali para falar um pouco também de quem está mandando um abraço aí para a mãe Leonora. Aparece aqui também a Nirley, do Instituto Federal, né? A Nirley é parceiraça também. Uma grande parceira. Gente boa pra caramba. Nós temos aqui a participação deixa eu achar aqui mais. O DJ Robson está mandando um alô aí, um alô, dizendo que tá ligado aqui. Boa tarde, mãe Leonora. Estamos aí prestigiando. Obrigado, um abraço, Robson, grande parceiro. Bom, o Luciano Medina colocou aqui abraços, 2 pessoas que fazem pela cultura. Parabéns a vocês e ao portal pela iniciativa, gostei muito. Valeu, Luciano Medina. Abraço, Luciano, saudade, tem que aparecer, né? Vai lá no samba, nego. É isso aí. O Renato Lunardelli, que estava aqui agora há pouco,
meu cunhado, né, o esposo da Nilma, está aqui, o Ivan Sérgio Lacerda Gama, o doutor Ivan, que é o que organiza o roteiro gastronômico aqui na cidade. Ele me procurou. Obrigado, Ivan. Isso aí. A Luzia, minha mãe está aqui assistindo. Oi, mãe, benção. Aí está aqui a Suzy também. A Suzy é parceiraça também. O Caio Anjos, que acabaram de entrar. Sejam bem-vindos. Nós estamos, então, entrevistando a mãe Leonora. E aí, mãe, continuando o nosso bate-papo, agora vamos falar um pouco mais dos projetos, esquecer um pouquinho das nossas mazelas. Das nossas angústias mesmo. Das nossas angústias. Falar um pouquinho sobre o Grito Cultural, né? Que o Grito Cultural aconteceu esse ano, que eu achei que foi muito marcante, que o nome que veio, acho que representou muito bem esse ano, né, mãe? A gente... Olha a evolução, né? Eu estava lembrando do primeiro Grito Cultural, que eu fiz a proposta, você topou, né? E aí eu sei que a nossa relação causa ciúmes em algumas pessoas. Não fiquem com ciúmes. Mas não fiquem com ciúmes, é amizade mesmo, é parceria. Assim, ó, não adianta. Não adianta, viu, gente? Aqui é amor antigo. Mas, na verdade, assim, eu lembrei da proposta do Grito Cultural, aí no segundo ano a gente mudou, e aí a gente começou a colocar os temas, porque a gente achava que tinha que provocar uma discussão, né? E hoje eu me sinto contemplada quando eu vejo, por exemplo, que vai acontecer hoje à tarde, hoje à noite, um diálogo tão importante com militantes tão importantes, né? O que não acontecia. Verdade. Não acontecia em Hortolândia. Algumas pessoas assim falam, não, gente, tem que dar de César o que é de César, né? Nós tivemos aqui a oficina de percussão. Sim. Nós tivemos a oficina de culinária afro, que foi um sucesso, né? Isso é importante falar. As rodas que a minha amiga Tereza promoveu nessa cidade e que precisa voltar a acontecer, né? Porque a gente tem muitas pessoas que precisam participar dessas conversas, né? Eu tenho uma amiga que diz que eu não gosto de roda de conversa porque não dá lugar. Dá sim, as rodas levam à reflexão. Sim, claro. E fomenta também, né, que o outro vai lá e pensa em fazer e em discutir. E o Grito Cultural teve esse tema esse ano muito importante para falar dos tambores, porque as crianças, quando começam a lidar com o lúdico, elas batem. Elas batem na mesa, elas batem no carrinho que elas ficam, elas batem numa latinha. É o primeiro tambor, né, da criança. E aí, há uns anos atrás, nós tivemos um programa muito legal da prefeitura, que é Escola Viva. E quando o Rodrigo, percussionista, meu filho, foi dar uma oficina, as crianças da pré-escola se assustaram e ficaram chorando. A oficina não pôde acontecer, né? Aquela velha mania de ligar um instrumento, porque o tambor, o atabaque, a percussão, né? Ela também sofre também esse racismo religioso. Acabou sendo satanizado. É coisa de macumba e coisa e tal. E os profissionais que trabalham, né? Mas na hora do arrocha, a batida está lá. Na hora do sertanejo, a batida está lá. Né? Na hora do rock, a batida está lá. Então, que discutir isso? E o Grito Cultural foi um sucesso. Porque nós fomos muito felizes, né, Tino? Foi muito legal. Nós fomos muito felizes. Nós estamos vivendo a perda de grandes nomes da música popular brasileira, do samba. Nós tivemos a partida da nossa saudosa Bete Carvalho, né? Quando a Santo de Sá foi um hino, foi um coro. Verdade. Foi maravilhoso ver mulheres jovens cantando. Ela desceu, foi para o asfalto cantar. E esse ano foi o Arlindinho, filho do Arlindo Cruz. Cara, eu fico pensando assim, eu me belisco, Tino. Sabia que eu me belisco? Eu não acredito que isso está acontecendo. É aqui no terreiro, o cara está aqui, o cara cantou. E o cara foi maravilhoso. O povo não fala de outra coisa. Verdade. Porque Sandro de Sá esteve, foi
Foram 2 anos, as pessoas falam, até hoje as pessoas falam. Eu estou no mercado, a pessoa fala da Santos de Sá. Agora é do Arlindo. E aí ele fez uma composição para o pai dele maravilhoso, né? Foi. E assim, o cara cantou pra caramba e saudou. Nós tivemos também lá a deputada Érica Malunguinho, a primeira deputada trans de São Paulo, lá falando, foi muito bem recebida. E o povo de Hortolândia está de parabéns. Viu? Foi impressionante, porque eu até falei que esse ano foi o ano que eu mais participei, né? Porque das outras vezes a gente apoia, a gente designa a equipe para fazer as coisas, a gente disponibiliza recursos, mas arregaçar a manga mesmo e entrar no evento para trabalhar, isso eu acho que foi a primeira vez que eu fiz isso. E foi muito marcante para mim que isso acontecesse exatamente quando veio o Arlindinho. Né? Eu me lembro que eu cheguei lá no aeroporto, estava com a van, aí ó, tá, vocês estão vendo a imagem aí, eu fui lá no aeroporto e ele passou por mim, ele me cumprimentou e tal, e eu falei, caramba, cara, é o Arlindinho, tá aqui, é o filho do Arlindo Cruz, não é qualquer pessoa não, sabe? E aí a gente veio, ele almoçou junto com a gente, depois nós fomos embora, enfim. E aí à noite ele veio e deu esse show fantástico, maravilhoso, a equipe dele também, uma molecada. Nossa, maravilhosos. Essa semana eu vi um vídeo do Arlindo Cruz se alimentando, a mulher dele alimentando ele. Que emocionante que foi, né? Nossa, nós estamos torcendo, porque é um grande poeta, né? Um grande poeta negro. A gente gosta muito de ressaltar isso. E as melodias, as composições dele embalam corações, embalam uma geração. Nós precisamos de música, nós precisamos de cultura, né? Nós precisamos disso. E o Grito Cultural, ele é um desafio, todo ano é um desafio. Verdade. E este ano a sua participação foi importante, porque parece que você saiu de um pedestal e foi para o chão. Né? Eu falo, ele está no chão, gente, ele é mais um aqui. E eu fico pensando, eu tenho essa mania, fiquei pensando, como será daqui a alguns anos? Estaremos ainda realizando o Grito Cultural? Né? Eu sei que questiono muitas vezes o que fazer lá na comunidade. É preciso se preocupar de aparelhar culturalmente os bairros. Né? Isso é muito importante, porque o programa Escola Viva fez isso. Foi. Né? Andou a cidade, cada bairro tem sua especificidade. Valorizar os territórios. Valorizar os territórios, nós precisamos valorizar os territórios. Não, tudo bem, então o Grito Cultural ele é grandioso, então ele seja num formato que caiba dentro da comunidade, porque assim a vizinhança toda adora. É muito bom. As pessoas, que nós temos que pensar que nós vivemos numa era da tecnologia onde as pessoas não falam mais um bom dia, uma boa tarde. Né? Exato. Quantas vezes morre uma pessoa na rua, a gente nem sabe que morreu. É verdade. Né? Então a gente precisa. E o Grito Cultural tem esse apego das pessoas estarem lá, de irem para a rua, de sentarem. Quem não vai, fica na frente do seu portão, conversando, vendo velhos amigos. O Grito Cultural reúne pessoas que a gente não vê há anos. Então, para mim, é um grande projeto. Eu me lembro de uma cena que tem uma vizinha que estava namorando do lado de dentro da garagem, aí na hora que foi começar o show, parou o namoro, foi lá, pendurou na grade e ficaram lá assistindo o show. Essas coisas vão marcando a gente, que parecem coisas pequenas, mas são coisas que realmente chegam e que fazem a diferença, que transformam, né? A minha vizinha da frente, a Helena, eu não sabia que ela era apaixonada pela Leci Brandão. Quando o Leci Brandão veio, né, gente, porque o Grito Cultural é um palco privilegiado, né? Verdade. É um privilegiado, eu falo. Nós tivemos o nosso saudoso Luiz Carlos da Vila, ele fez o penúltimo show do Brasil que Luiz Carlos da Vila fez, foi no Grito Cultural. E isso tem que entrar para a história. Eu falo sempre, a gente precisa escrever a história do Grito Cultural, né? É verdade. Porque é importante. Já passou Taíde, já passou... Ed Rock, Negrali, e aí tantos outros, São Brasil. Quando nós fizemos, e Tino, quando nós fizemos o Grito Cultural na rua, foi porque a gente estava naquela época do AVCB, a gente não tinha outro espaço, fizemos ali. Aí acabamos fazendo um São Prazer, um grupo, que quando começou a chegar gente, eu rezava para acabar o evento, porque eu fiquei com medo de tanta gente, mas tenho também que ressaltar que é uma festa familiar, que não acontece nenhum problema, nós estamos sempre de boa, as pessoas vão para lá para comemorar,
Na hora do concurso de beleza negra, é o boom do evento. Verdade. Né? É verdade. E ali a gente aproveita de uma maneira lúdica e bem sutil, né, discutir essa questão da etnia. Né? Então, nós temos mulheres negras com peles claras. Então, por exemplo, nós temos a Monique, que é uma menina negra, mas que ela tem a pele clara, né, considerada parda, e que as pessoas não consideram ela negra. Isso é uma discussão, né? Verdade. E tem outras valorizações também que acontecem. Por exemplo, no desfile, você tem uma bancada de jurados. Sim. Naquele momento, você valoriza pessoas que são envolvidas com a causa, Sim. né, com o movimento, pessoas que são estudiosas. Sim, porque nós temos uma preocupação de escolher o nosso jurado que tenha realmente uma compreensão do que é o grito cultural e qual é a proposta do concurso, né? Verdade. Isso é Aí, muito durante importante. o dia também tem bastante atividade. Tem, né? tem. Nós temos nossos parceiros que vão lá de uma forma colaborativa, importante dizer, apresentar seu trabalho, e sair de Campinas para vir para Hortolândia já é uma grande vitória. Né? Nós temos a Urucungos, o Jongo, que é um grande parceiro da gente, nós tivemos a Capoeira, que inclusive o Léo, que é contramestre aqui de Hortolândia, que fez um belo trabalho este ano no Grito, eu espero te contar. Mestre Marquinhos Simplício, que foi lá. Nós já tivemos o pessoal do Ibaú, Davi Rosa com a capoeira. E nós somos uma rede de ponto de cultura, né, que ainda essa política está aí parada, mas nós continuamos nos relacionando e fomentando. É aí que eu avalio a importância dos eventos. Né? Muita gente fala assim, puxa vida, a gente precisa investir em saúde, precisa investir em segurança, tem que parar de fazer evento. Mas aí você para pensar na movimentação que um evento desse causa, né? Tanto econômico, porque você envolve os microempreendedores, Sim. os pequenos empreendedores, você movimenta as pessoas culturalmente falando, então você tem todas as entidades, instituições da região metropolitana que estão participando, vem gente de fora, vem de São Paulo, então você movimenta o turismo. Sim. Tá falando, vem gente, eu mesmo encontrei gente de São Paulo, encontrei gente de Jundiaí, eu encontrei gente de Jaguariúna, de Indaiatuba. Então assim, o turismo sendo movimentado e fomentado, é a cidade sendo divulgada lá fora, Sim. mudando aquele estereótipo, aquele estigma de cidade violenta, de cidade de presídio. De presídio. De dormitório. Assim, as contribuições são inúmeras. Né? E fundamental falar que a cultura faz bem à saúde. Qualidade né? de vida. Então é qualidade de vida. Nós já vivemos aí toda a dificuldade do dia a dia, né? O desemprego. Aí você tem um momento. Gente, as pessoas ouvem música, né? Não ouvem? Alguns ouvem sertanejo, outros hip hop, samba e assim vai. É cultura. É isso aí. Não é? Então, por exemplo, nós tivemos o Urucungos lá. O ano passado, e agora em junho, fez um ano que o mestre Alceu faleceu. Estava lá a mulher dele, a filha dele, a mãe dele. Para elas, continuar culturalmente é importante para a sobrevivência delas, porque perdeu um grande militante, uma grande pessoa, marido, pai, filho, amigo, né? Um grande militante cultural. Então, tem que parar, a gente precisa valorizar a cultura. É isso mesmo. O Alceu, inclusive, relembrando aqui de alguns momentos, eu fui para o fórum de BH, fórum de Belo Horizonte, de pontos de cultura, e a gente compartilhou o mesmo quiosque lá, porque a gente ficou no Sesc Venda Nova, e lá eram os quiosques, e a gente compartilhou o mesmo quiosque. E o Alceu, ele tinha uma discussão dentro dos grupos de trabalho que hoje culminou no Sistema Nacional de Cultura, sim, que está, sim. inclusive, na Constituição Brasileira e tudo mais. Tudo isso teve participação do Alceu. Então é bom a gente sempre ressaltar isso. Assim como é bom a gente ressaltar, e é saudável a gente ressaltar, a importância da Mãe Isabel, sim, dentro da construção também da Grife Criolê, da participação do próprio Plano Nacional também, né? Economia Solidária, sim, do Plano Nacional de Cultura, da Economia Criativa. São pessoas da nossa região, no caso da Mãe Isabel, da nossa casa aqui, sim, cidade, sim, que ajudaram a projetar a nossa cultura lá fora e aqui dentro, né? E é importante dizer que esse trabalho que eles fizeram não teve remuneração. É isso aí. Porque estou falando muito da Lei Rouanet e esquecem de olhar como que as coisas funcionam, né?
que agora viralizou uma única fala, né? A pessoa começa a falar uma coisa e outros vão replicando isso. Eles saíam de casa para discutir cultura, né? Sim. E nós precisamos de mais educação e mais cultura. Exatamente. Só pegando uma deixa para essa história da Lei Rouanet. Outro dia eu estava conversando com uma amiga e ela ficou surpresa quando eu disse a ela que quando as pessoas falam que um artista pegou 1 milhão, 1,5 milhão para fazer uma atividade, as pessoas pensam que o artista pegou 1,5 milhão de cachê e botou no bolso. Sim. Na verdade, quando você participa de um projeto como esse, você faz uma planilha, um plano de trabalho, elabora esse plano de trabalho que é aprovado por uma comissão gigante lá em Brasília. Esse plano de trabalho ele precisa ser cumprido à risca. E nesse plano de trabalho, você estabelece qual é o papel de cada um dentro do projeto. Então ali, por exemplo, vamos pensar que é um projeto de teatro. Se é um projeto de teatro, você tem o diretor, que tem o salário, você tem o ator, você tem os figurantes, você tem o pessoal que trabalha com cenário, o pessoal que trabalha com iluminação, o pessoal que trabalha com elétrica, o pessoal que faz o transporte, o pessoal que cuida do camarim, o pessoal que cuida da vestimenta, no caso os figurinistas. Você tem o pessoal que faz o desenho do cenário, você tem diretor de cena. Olha a quantidade de coisa que você tem. Pega 1 milhão e distribui isso no salário dessas pessoas que levam de 6 meses a 10 meses para montar um espetáculo, para levantar um espetáculo. Depois ainda passam mais uns 6 meses na estrada apresentando esse espetáculo com cachês, com um valor de ingresso popular. R$10, R$15 e tal, que não vai enriquecer ninguém. Então, assim, não é 1 milhão que vai para o bolso de uma pessoa, é 1 milhão que movimenta toda uma economia. Então, isso tem que ser desmitificado, porque é muito fácil a gente sair por aí repercutindo um discurso raso, sem nenhum aprofundamento. E aí também, eu não estou dizendo que é maldade, não. Quem começa a fomentar isso, sim, faz por maldade. As outras pessoas acabam repercutindo por falta de interesse de se aprofundar. Então, de conhecimento também, né? Mesmo porque eu acho assim, a lei ela precisa ser repensada, tem que ter algumas mudanças, sim. Mas querer acabar, né, com tantas gente que precisa do trabalho, né? E o brasileiro precisa começar a olhar o artista como um trabalhador, né? Isso aí. Porque, veja bem, a gente está vendo agora, por exemplo, esse pique do sertanejo, que o pessoal faz 1000 shows. Entra correndo no avião, vai no ônibus, não tem, às vezes, nem como comer, não dorme direito. Isto é trabalho. Sim, né? Passam 30 dias. 30 dias sem ver a família. As pessoas têm que pensar que cultura é trabalho. Tem que começar a olhar para esse mercado, né? E respeitar também. Isso. E movimenta toda uma economia. E movimenta toda a economia, porque quando chega um artista numa cidade, o pequeno comerciante ganha, o hotel é ocupado, vai pessoas para aquela cidade. Então, precisa que o artista ele movimenta uma economia. Exatamente. Então isso é importante ser colocado, né, Tino? Exatamente. Ai, mãe, tá muito legal o bate-papo. Daqui a pouco nós temos o Portal do Rock aqui, que tá bombando também. Então a gente vai ter que ir caminhando para os finalmente. Mas ainda temos um tempinho aqui. Mãe, quais são os projetos para esse ano, para 2020? O que tá na ponta da agulha aí? Bom, o nosso projeto ali agora é o Espaço Gourmet Flor do Dendê, né? Eu pretendo me especializar em comida regional, né? Eu acho importante a valorização da cozinha brasileira, acho fundamental. A oficina de percussão e o mais delicado, o mais querido no momento agora é a criolê. Todos sabem que a pessoa que era responsável pela criolê faleceu, infelizmente. Minha irmã amada foi embora, foi para um plano maior, né? De lá ela está nos olhando, nos protegendo, mas ela deixou um legado, Tino, e esse legado é que está me movendo, né? Eu não sou costureira, eu não tenho inspiração. E eu estou tendo que ser inspirada pelo sagrado para tocar criolê. Porque agora a Isabel ela foi embora no momento de êxtase da criolê,
que estava começando a vir pessoas para fazer aquele sonho dela se realizar, de formação, que ela tanto lutou. E está acontecendo agora. Eu estou com jovens ali se formando. Então, o nosso projeto é a ampliação desse projeto da Criolê também, né? Do Espaço Gourmet Flor do Dendê, da oficina de percussão. E tudo que eu puder fazer, eu quero fazer, porque é vida, né? Se não fosse esses projetos, eu não sei o que seria de mim esse ano, um ano sem Isabel. Eu falo para todo mundo me conhece, a mãe Leonora é muito durona. Mas você me viu chorando, Tino, e eu choro até hoje a partida dela. Então, eu tenho lidado com isso, com esse processo de não tê-la, porque nós falamos várias vezes aqui, nós somos amigos. Então, eu me recordo de uma situação que eu saí e eu precisava de ar, eu fui tomar um ar na Secretaria de Cultura com você, de uma situação que aconteceu. E nós precisamos disso, né? De tocar as pessoas, de ter as pessoas. E eu me vejo, vira e mexe, eu me vejo procurando Isabel pelos cantos. E eu falo, o que Isabel faria se ela estivesse aqui? Né? Então, não sei o que ela faria, ela tocaria. E é o que nós vamos fazer. O nosso projeto é tocar a Criolê e transformar esse espaço que hoje é reconhecido ponto de cultura, o terreiro de candomblé da Mãe Leonora. As pessoas falam assim, onde você vai? Eu vou lá no terreiro de manhã, que é o nome do projeto do samba de segunda-feira, que é a conversa de botequim no terreiro de manhã. Eles já estão falando, vou lá no terreiro de manhã. Né? Nós tivemos o Henrique Santos, Rei Soeto, que elogiou muito. Então, o nosso projeto é trabalhar dentro dessa questão do espaço gourmet, da Criolê, da oficina, da dança e da militância, porque a gente não pode parar, e o Brasil precisa, né? Verdade. Infelizmente, agora, o Brasil precisa dessa militância, precisa de mais Alceus, de mais Isabel, de mais Marielle, todos presentes, né? Marielle, Isabel, Alceu presente. Essa é a realidade. É isso mesmo. Bom, eu quero aproveitar só para mandar mais um abraço aqui para o pessoal que está participando. Então, o Luiz está aqui, continua assistindo com a gente, a Nayara, o Ricardo Zanoni mandou aqui um parabéns para vocês, bate-papo muito rico. Um abraço, Zanoni, meu querido amigo Zanoni, que esse cara é um ser humano fantástico também. Sim, verdade. Né? Um abraço para todo mundo que está participando, para o pessoal que está mandando aí as mensagens também. Tem mais mensagem aí, Alex? Tem, o Alex tem mais algumas mensagens aí que chegaram. O Berdão vai dar uma mexida no microfone. Aqui a gente vai revelando aqui os bastidores aos poucos. O doutor Tiago Monteiro, ele escreveu parabéns, Mãe Leonora. Sucesso e vitória. Beijo a toda a família Oiabagã. A Elizabeth Sanches, que bateu palmas. Temos aqui também a Su Soares, a Sônia Regina, a Maria Alice, o pai Francisco, o Doni Bueno, o Felipe Rocha, assistindo a gente também, participando na live da Mãe Leonora. Muito bom. Obrigado a todos, viu, pelo carinho. Um abraço para todo mundo, muito obrigado. Um grande abraço, amigos. Compartilhem bastante, porque aí mais pessoas vão ter acesso a essas informações preciosas que saíram daqui hoje. O Berdão colocou aí na tela, né, uma foto. Que foto que é essa, mãe? Essa foto eu estou entregando aí um certificado de uma coordenação. A ABAN foi dividida por município para chamar outras baianas. Esse é o Cristóvão, que é o coordenador de São Paulo. E se preparem aí que nós teremos o primeiro festival de acarajé tradicional em São Paulo, em novembro. Com a parceria do IFAM e outras instâncias. E esse sem carne desfiada? Não, é o feijão, é o camarão, o vatapá e a salada. Muito bom. Mãe Leonora, muito obrigado pela sua participação, foi muito rico. Eu acho que hoje as pessoas que assistiram conseguiram aprender mais sobre a cultura baiana, a cultura do acarajé, a cultura do afoxé, a cultura... Sim. Enfim, hoje foi, para mim também foi uma aula. Aliás, sempre que eu converso contigo, eu sempre aprendo muito. Nós, para quem não sabe, a Mãe Leonora é vice-presidente do Conselho de Igualdade Racial, de Promoção de Igualdade Racial, no qual eu sou presidente. Nós trabalhamos juntos nessa empreitada, né? E
É sempre um prazer conversar contigo. Prazer foi meu. E esse programa aqui está aberto. Qualquer projeto que você tiver lá, quiser passar informação, não precisa nem marcar. É só aparecer aqui e falar, Tino, quero falar. Tá bom? Aqui você sabe. A gente não acessa muitas coisas, né, Tino? Porque a gente fica correndo muito. Mas estando aqui, que nem no dia, eu quero pedir agora um agô, meu filho querido, o Rodrigo, que no dia que ele veio, eu não pude porque eu estava correndo muito. Mas estando aqui, a gente vê a importância, né? Sim. Desse espaço. Olha quantas pessoas acessaram. Parabéns pela iniciativa, sucesso. Eu vou desejar a você que Oxóssi dê bastante prosperidade, porque nós precisamos desse lugar de fala. Obrigada. Tamo aí. Pessoal de casa, muito obrigado. Sábado que vem a gente está de volta no mesmo horário, começamos às 14 horas, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas a gente está sempre aí. Obrigado para o Alex, que está dando a força aqui nos bastidores sempre, o Berdan, que é nosso diretor, produtor, amigo do Nestor, tudo é com ele aqui, né? Obrigado o Fernando, que chegou aqui agora, que vai tocar o Portal do Rock, é um programa muito legal também, eu tenho acompanhado, tenho curtido, tá muito bom o programa, parabéns aí, Fernando. Um abraço para o Adriano, que falou que ia passar aqui hoje, não passou, então um abraço para você também, vou continuar na saudade, e para você de casa, muito obrigado, e até semana que vem, estamos juntos aí, tá bom? Até mais.